Eu não sei por que o árbitro anulou aquele gol. Dito isso, você acha que o torcedor gremista... Óbvio, o time do Grêmio é um lixo. É o pior Grêmio que eu já vi na minha vida. Você acha que o torcedor gremista vai culpar quem? A CBF, porque a arbitragem é uma merda. A arbitragem piorou muito. É óbvio que existe essa cobrança. É óbvio que o cara sai puto. Quando tem o VAR anula alguma coisa, deixa de marcar alguma coisa, o cara no final sabe que a culpa é da CBF. Ele viu que piorou. O torcedor sente na pele a piora. Que na última vez que a gente discutiu isso, você falou, pô, eu já não torço mais pra seleção porque já não é mais a seleção brasileira, é a seleção da CBF. Mas aí, eu concordo com o Paulo aqui nessa questão. Beleza, mas... O Ricardo Teixeira ficou quanto tempo no poder? Né? A gente torcia para a seleção brasileira ali em 2002, a gente torcia em 2006, no Quadrado Mágico e tudo mais. 2006. Mas já não era esse mesmo grupo no poder, já não praticavam as mesmas coisas, a gente não tinha esses grandes escândalos também nas páginas policiais, etc. Eu acho que tinha sua politicagem, tinha os seus problemas, mas vinha daquele universo, vinha de um universo mais próprio do futebol. E aí a gente pode ter uma série de raciocínios e eu acho que críticas de como foi gerido, tanto é que chegou onde está. Perdeu-se o poder para Brasília por falha deles, entendeu? Agora, quando a gente... o futebol não era dominado pelas federações de estados que são, assim, irrelevantes pro futebol brasileiro. Hoje a gente tá vendo as federações tomando e a gente tem um corte que é de 2017 para cá. Até lá a regra era diferente. Então, assim, eu vejo um cenário de a qualidade piorou. Agora, que eu particularmente, eu já tinha uma brochada da seleção já desde aqueles tempos de Ricardo Teixeira. Mas a seleção já era dominada, a CBF já era dominada nos anos 60 e 70 pelo regime militar. Sim. O regime militar tinha um ditado, era um time no campeonato, eu não lembro qual era o ditado, mas eles já dominavam. Tanto que é verdade que o Campeonato Brasileiro chegou a ter quase 100 clubes na primeira divisão. Então, não é novidade a política estar dentro da CBF. Sempre esse feudo foi dividido. Em 2017 houve a reforma do estatuto, mas também já era dividido e as federações já mandavam nessa época, elas sempre mandaram. Então, é mais do mesmo. Agora eles estão brigando pelo tesouro que está lá dentro. Lembrando que a CBF tem um caixa de 2 bilhões. Ela fatura horrores com o futebol brasileiro. Qualquer coisinha que se faça do futebol brasileiro, se paga o borderô, vai dinheiro para a CBF. A Nike paga para a CBF. A seleção vai jogar em qualquer país, se paga para essa seleção, se paga para a CBF jogar. Então, eles estão disputando dinheiro. Não é só dinheiro. Eu não acho que não seja só dinheiro. dinheiro. É poder, influência. É o poder. Não é. É poder, influência, dinheiro, é um monte de coisa. Eu acho que pela primeira vez a gente viu um movimento concreto dos clubes de tentar acabar. Eu gostei muito da expressão que o PVC usou, com o coronelismo da CBF. Sim. Eu acho que pela primeira vez a gente viu isso. Só que de nada adianta os clubes fazerem esse movimento se eles não conseguirem tocar a liga. De nada adianta. Agora, eu queria só fazer um disclaimer, porque eu discordo um pouco desse raciocínio de que essa seleção da CBF afeta o meu sentimento pela seleção. Cara, eu acho a AFA, que é a Federação Argentina, muito pior do que a CBF em todos os parâmetros possíveis. O campeonato argentino, ele é uma várzea, ele tem 2 partes, é um regulamento complicado, não dá pra entender, não dá pra assistir, é horroroso. E mesmo assim a seleção argentina foi campeã do mundo. Tudo bem, eles tiveram Messi, a gente vai falar do Messi aqui. E todo mundo gosta, todo mundo da Argentina gosta. Isso não é exatamente um problema. Agora, só que eu acho que no Brasil, como o Alexandre falou, os casos da CBF se envolveram tanto com politicagem ultimamente que ficou impossível você não ter pelo menos um desgosto. Eu concordo contigo. É que eu só acho que é o seguinte: na Argentina, de alguma forma, as pessoas ainda têm uma ligação com os jogadores em termos de pátria, que eu acho que é isso que mantém uma unidade do torcedor com aquilo ali. Com certeza, eles devem ter o mesmo asco pela federação, igual a gente tem também pela CBF. Só que a gente tem um agravante onde a gente perdeu a identificação com os jogadores brasileiros, talvez porque os jogadores brasileiros, eles são muito mais assediados, eles
jogam muito menos no Brasil, acabam indo com 16, 17, 18 anos, e talvez rola um descolamento muito forte. Até em termos de, tipo assim, aqueles jogadores, eles nem sabem às vezes o que está acontecendo no Brasil. É um negócio meio distante, não sei explicar exatamente a motivação. Então talvez o argentino consiga olhar pro jogador e se sentir nele. Ainda... Sim, isso é verdade. Tipo, os próprios jogadores, você vê como eles jogam pela seleção argentina ali, você pode falar Uruguai, você pode falar várias seleções. Existe o sentimento de você estar representando o povo e o povo está sendo representado. Isso. Às vezes até a forma como o jogador argentino sofre, ou uruguaio ou outro, sofre na hora da derrota e como o brasileiro... Mas o brasileiro sofre até demais, né? Só que sofre até demais, Então acho que é um pouco disso, né? Não é só a imagem, sim, mas eu acho que assim, aí a culpa vai recaindo sobre a federação e aí o ódio vai crescendo. Mas eu acho que o Brasil tem esse fator Brasília e politicagem, e agora tem um Gilmar Mendes envolvido no meio, e aí os caras vão lá e censuram a ESPN. Eu acho que todas essas coisas que vem acontecendo há mais ou menos 10 anos, desde que o pós-Ricardo Teixeira, que foi o outro, né, que era um velho, esqueci o nome dele. O Zé Maria Marim. O Zé Maria Marim, que tipo, nossa, Del Nero. assim... Não, o Del Nero ainda demorou um pouco. Não, então foi o Maria Marim, que ele foi preso, inclusive, né? Foi, mas aí acho que... O Del Nero não foi preso porque ele fugiu rápido, né? Mas ele não podia viajar, ele né? Não podia era viajar, até piada, que era o único Marco Polo que não podia viajar, né? Eu acho que desde aquela época, né, eu acho que, assim, a antipatia pela CBF, pela seleção, realmente vem se misturando. Sim. E é impossível não se misturar. Eu assim, de verdade, eu acho que eu vejo culpa nos clubes, eu vejo culpa em todo mundo, eu vejo que a CBF vem numa decadência de qualidade de quadros técnicos e de direção. Então vem desde o Ricardo Teixeira. Agora você compara o Ricardo Teixeira com o Edinaldo, sim, é um abismo de capacidade, acho que intelectual, cognitiva, coisas assim básicas, assim, de saber falar, tal. Agora, o que está acontecendo no momento é uma janela de oportunidade que existia para os clubes se unirem e tentarem de alguma forma uma reação de uma cadeia de erros que eles próprios participaram, mas agora, existe uma janela pra como assim, o que eu fico indignado é como que os clubes da Série A estão de fora da decisão do próximo. É esse o ponto. Eles nem vão. Podia ser uma pedra, podia ser, vamos eleger uma capivara. Mas, mano, o Flamengo, o São Paulo, o Corinthians, eles tinham que ir lá e decidir, queremos a capivara. Eles não vão na eleição domingo. E tá certo. Eu acho que assim, tá rolando um racha. São 20 clubes só que não vão. Sim, são esses que o Pira falou. Clubes. Mas inclusive você comentou a fala do PVC, eu acredito que esse movimento só esteja acontecendo muito por conta da fala do PVC no mês passado, que depois da eleição em que o Edinaldo foi eleito de forma unânime, teve uma entrevista com o presidente do esporte voltou a falar aquele discursinho que é a minha crítica a Leila, que é essa crítica vazia CBF, vazia arbitragem, fala, tá um absurdo o que tá acontecendo no futebol brasileiro. Mas você votou. Mas você votou no Edinaldo pra continuar a mesma coisa, né? O PVC deu uma tranca ali no cara, o cara ficou perdido, não tinha o que fazer, né? Dito isso, agora que aconteceu, né, a mesma oportunidade, os clubes falaram assim, opa, eu não vou assinar esse cheque aí não. Eu não vou assinar porque eu sei que amanhã eu vou ser cobrado igual o cara do esporte. Eu acho que todos os clubes começaram a ser cobrados pela... Porque o Edinaldo Rodrigues, presidente, foi tão bizarro que o próprio torcedor comum sentiu isso e começou a pressionar o clube. Por que você apoia esse cara? E aí os clubes sentiram um baque. Os clubes sentiram um baque. Eu não vejo assim, Pirajá. O torcedor, os clubes é um regime presidencialista. O cara manda e desmanda. Não é o torcedor. Por que você votou no Edinaldo? Por que não, mas espera aí, Paulo. Hoje, deixa eu falar. Eu não acredito. Não, deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, eu assisto um programa lá de São Paulinos que é o Arnaldo Tironi. Muito bom. São 2 jornalistas, assim, cuidam do negócio do UOL, já foi o cara lá que cuidava da ESPN e tal. A assessoria de imprensa do Casares assiste todas as lives dele. Então, a assessoria de imprensa dos presidentes está vendo todos esses programas. E o PVC é um cara que tá há um mês. Mano, ele até berra lá no estúdio. Sim. Ele tá sendo muito homem, assim. Ele é o que mais tá batendo. Então, é óbvio que os caras estão sentindo isso. O Casares tem que bloquear os comentários de post dele no Instagram.
Porque a galera tá lá, além de xingando erros do São Paulo, também estão falando desse tipo de coisa. Então, isso entra no caldo, com certeza. Eu acho que tem duas coisas que pega o cidadão médio, que faz ele cobrar mais essa questão da CBF, que talvez antes ele não cobrasse. Que são exatamente os dois produtos que a CBF tem que controlar hoje no Brasil. Um é o Campeonato Brasileiro, né? E assim, eu acho que é evidente e é ponto pacífico aqui entre todo mundo na roda que a arbitragem brasileira piorou muito. Assim. Os erros que têm acontecido são bizarros no Campeonato Brasileiro. E quando isso acontece, a mídia começa a expor que isso vem da CBF e o cidadão médio falou, porra, realmente está muito ruim, né? E a culpa é da CBF. E a outra questão é a seleção brasileira. Né, a seleção piorou muito desde a... Acho que é um outro debate isso aqui, mas desde a saída do Tite não conseguiu se encontrar. E eu acho que a tentativa do Edinaldo de reverter isso, porque ele sabe que isso cai na opinião pública, foi justamente trazer o Ancelotti. Falou assim, eu vou trazer o melhor dos melhores, o top dos tops, e vai ter um escudo aqui pra mim que eu vou poder continuar fazendo minha política. Inclusive, só pra exemplificar pra você, Paulo, ontem o Grêmio foi eliminado. Eu não sei porque o juiz anulou aquele gol. Eu tô tentando entender até agora por que o árbitro anulou aquele gol. O Grêmio foi eliminado. Não, calma lá. Eu não sei. O Grêmio fez um gol no final que levaria a decisão pros pênaltis. Não sei por que o árbitro anulou aquele gol. Dito isso, você acha que o torcedor gremista... Óbvio, o time do Grêmio é um lixo. É o pior Grêmio que eu já vi na minha vida. Você acha que o torcedor gremista vai culpar quem? A CBF, porque a arbitragem é uma merda. A arbitragem piorou muito. É óbvio que existe essa cobrança. É óbvio que o cara sai puto. Quando tem o VAR anula alguma coisa, deixa de marcar alguma coisa, o cara no final sabe que a culpa é da CBF. Ele viu que piorou. O torcedor sente na pele a piora. Sente na pele. Bom, e Paulo, você como representante aqui de Porcópolis, o que você tem a dizer? Porque parece que imediatamente, depois da Leila esfaquear o amiguinho dela, o presidente da Federação Paulista... Estranhamente, a Arena Barueri foi interditada por questões de obra. A federação falou que não tem nada a ver com o assunto, que, ora, se o estádio está em obra, então ele não pode receber jogos. Como é que toda a comunidade, toda a nação palmeirense então recebe esse recado? Vou esclarecer esse ponto que eu também li alguns blogs sobre esse assunto. A empresa da Leila, que ganhou a concessão da Arena Barueri, comunicou à Federação Paulista que não poderia receber público em alguns jogos do campeonato de juniores e campeonato feminino. A federação, logo depois, interditou o estádio. Por quê? Porque no regulamento do campeonato, não sei se é do júnior ou do feminino, está escrito lá que tem que ter público nos jogos. É aberto ao público. Então, foi um dos itens que a federação proibiu jogos no Campeonato Paulista, enquanto durar as obras. Não é definitivo. Então, no brasileiro pode rolar ainda? Brasileiro pode jogar. É para competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol. Então sabe o que eu espero que ele faça? E ela está usando, Leila... ela e toda a comunidade palestrina está enxergando isso como uma retaliação. Mas a verdade é essa. Eu acho que agora que eu tô sabendo como se dá, não é uma retaliação. Vou falar, de verdade, sabe o que eu espero? Que ele proíba o gramado sintético no Paulista do ano que vem. Isso que eu espero. Eu espero que ele faça isso. Não pode jogar o Paulista no gramado sintético. Mas o meu está... Joga em Brasília. Não, ele pode fazer mais. A Federação Paulista pode proibir o gramado sintético no estado de São Paulo. Pronto, então, agora, que ele faça isso. E aí ele vai arranjar uma confusão com o maior clube do estado. Eu já conheci o clube. Não é o Palmeiras. É este clube aqui, olha. Imagina, mas que a grama é sintética. É uma porcentagem, é 5%. É um negócio ridículo. Não pode ser sintético, também não pode ter um pedacinho do sintético. Mas você ia falar uma coisa interessante. Eu ia falar que essa coisa do tipo, vai arranjar briga, porque eu vejo essa soberba do palmeirense ultimamente. Quem é soberba? Sabe essa coisa de ficar peitando todo mundo? O São Paulo já fez isso. Tomou na tarraqueta. Tomou na tarraqueta o seu Juvenal Juvencio, quis peitar todo mundo, já peitou federação. Palmeirense não é soberbo, não. Palmeirense é humilde. Entendeu? Então assim, o Palmeiras tá achando que pode peitar todo mundo. Vamos ver no que vai dar. Nós já estivemos aí, deu ruim, ó. Agora estamos aqui. Agora estamos aqui.